Cumprimentamos os senhores vereadores presentes, senhores internautas, ouvintes da Biguaçu FM. Quero dar um cumprimento especial à minha esposa, em nome dela saúdo todos os membros do nosso saudoso Lauro Lopes, que estão aqui presentes. E verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 138ª sessão ordinária desta Casa Legislativa, convidando o vereador José Braz da Silveira para que faça a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos visitam, um abraço especial aos integrantes da família Lopes. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Agradecemos a participação do vereador José Braz da Silveira. Solicitamos o vereador André para que venha também os projetos. Dando sequência, convidamos o primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 137 do segundo período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 22 de outubro de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o seu presidente solicitou ao vereador Ademir Correia que fizesse a leitura da Bíblia. E, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos: ofício número 523/2012 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, informando audiência pública para as 16 horas dos dias 23 de outubro de 2012, com o objetivo de apresentar e avaliar o cumprimento das metas físicas e fiscais estabelecidas para o segundo quadrimestre de 2012. Ofício 06/2012 do vereador Vilmar Trujillo, presidente da comissão nomeada pela portaria 55/2012, solicitando a prorrogação de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Indicação número 279/2012, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, solicitando a colocação de um poste para iluminação pública na Estrada Geral da Fazenda, bairro Fazenda, município de Biguaçu. Indicação número 280/2012, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, solicitando a colocação de 3 luminárias para iluminação pública na rua João Francisco sem número, bairro Encruzilhada, município de Biguaçu. Não havendo mais matérias lidas no expediente, passamos às manifestações parlamentares. Usaram da palavra os vereadores Lédio Guerret, Wilson Norberto Alves, Manuel José de Andrade, Vilmar Trujillo Tuta de Souza, Ademir Correia, José Braz da Silveira e o presidente vereador Luiz Roberto Filbach. Não havendo mais escrito para as manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, foram deliberados os seguintes documentos: projeto de lei número 47/2012 do Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências, senhora Nilva Aparecida dos Santos, discutido e aprovado pelo andado dos presentes em primeira votação. Projeto número 48/2012 do Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências, do Jaime Irineu Soares, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 49/2012 do Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências, a senhora Maria Honorato Marcos, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 50/2012 do Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências, a senhora Maria Isabel da Silva, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 51/2012 do Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências ao senhor Francisco de Oliveira, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei número 52/2012, Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências ao senhor José Nazareno da Conceição. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 53/2012, Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências à senhora Ercília Prush da Silva. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 54/2012, Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências ao senhor Manuel João Firme. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 56/2012, Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências ao senhor Vamir Manes. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 57/2012, Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências ao senhor Isaías Duval Amaral. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 58/2012, Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências à senhora Aldaltina de Lima Silva. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 59/2012 do Executivo, que concede auxílio financeiro e dá outras providências ao senhor Edson Bernardino de Souza. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número... Aí eu não vejo lá. Projeto de lei número 63/2012 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Comitê de Investimento do Instituto da Previdência Social e Servidores Públicos do Município de Biguaçu e de outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 22/2010 do Poder Legislativo, que denomina a Escola Básica Professora Olga de Andrade Borgnovo e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 34/2012 do Poder Legislativo, que altera a lei municipal 3.181/2011, de 14 de dezembro de 2011 e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 37/2012 do Legislativo, que denomina via pública Servidão Maria de Souza Rosa e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 38/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Servidão Fortaleza e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 39/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Daniel Manuel Martins e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 43/2012 do Legislativo, que denomina o prédio da Câmara Municipal de Biguaçu, Dr. Lauro Lopes, e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 49/2012 do Poder Legislativo, que dispõe sobre o prolongamento da rua Francisco Venceslau de Farias e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 60/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Servidão Aristide Bernardino Pérez e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 63/2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública Cais e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Não havendo mais matéria a ser liberada da ordem do dia, passamos às expressões pessoais. Usar as palavras dos seguintes vereadores: Wilson Alberto Alves. Eu, seu presidente, e o vereador Luiz Roberto Feubach. Não havendo mais escrito para as questões pessoais, o seu presidente comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto de leis número 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63/2012 do Executivo em segunda votação. Projeto de leis número 22/2010. Projeto de lei número 22/2010, 34, 37, 38, 39, 49, 60 e 63/2012 do Legislativo em segunda votação. Projeto de lei números 28 e 60/2012 do Executivo em primeira votação. E projeto de lei número 32/2010, 49/2011, 46, 52 e 54/2012 do Legislativo em primeira votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de 10 de 2012, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, levei a presente ata que após discutida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão.
Aprovada por unanimidade dos presentes, com a ausência do pastor Nassete justificada e do vereador Manuel Ayrton Pereira. Na sequência, ainda com o primeiro secretário Wilson Norberto Alves, passaremos à leitura das matérias constantes do expediente do dia. Requerimento 21/2012, pedido de licença, requerente Manuel José de Andrade, requerido mesa diretora. Excelentíssimo senhor presidente, Manuel José de Andrade, vereador conhecido nessa Casa Legislativa, Manuel José de Andrade, vereador conhecido nessa Casa Legislativa, vem de forma do regimento interno, conforme no artigo 36, inciso 5º, a linha A, combinado com o inciso 3º do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, solicitar a licença de suas atividades legislativas para tratar de interesse particular. Senhor presidente, senhor vereador, necessito licenciar-me das atividades legislativas pelo período de 30 dias, a contar do dia 1º de novembro, estendendo-se até 30 de novembro, no mesmo mês, retornando 1º de dezembro do corrente ano. Nesse tempo, pede deferimento, Manuel José de Andrade, vereador. Indicação número 281/2012, limpeza retirada de lixeira. Autor Lério Guerret, vereador infirmado, vem nos termos do regimento interno, solicitar a Vossa Excelência que requeira medidas ao setor competente para que sejam tomadas providências urgentemente concedente a Rua Salão, ao lado da Escola Básica Municipal, professor Donato Olímpio de Campos, para que seja retirada a lixeira e feita a limpeza de toda a calçada e rua. Sala de sessões, dia 23 de outubro de 2012, o Lério Guerret, vereador. Agradecemos a participação do nosso primeiro secretário. E como não há inscritos para as manifestações parlamentares, nós passaremos regimentalmente ao intervalo regimental. Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria que Vossa Excelência colocasse a apreciação do plenário para que nós dessemos continuidade à sessão. Pois não, submeta a apreciação do plenário a solicitação do vereador Ademir Correia para que possamos suprimir o horário regimental, o intervalo do horário regimental. Os que concordarem permaneçam como estão. Desta forma, daremos sequência analisando os projetos de lei que fazem parte da ordem do dia. Nós temos aqui um bloco de 13 auxílios financeiros que foram votados ontem também em bloco, que são na sua totalidade para conceder a compra de óculos, todos. Valor médio de 150, 200 reais, de todos eles nenhum passa de 300, à exceção de um que é 650, e os demais é todos nessa ordem. Eu vou ler o número do projeto e a pessoa beneficiada, uma vez que ontem já foi lido os valores e todos já aprovaram naquela data. O projeto de lei de número 47 de 2012, que concede auxílio à senhora Nilva Aparecida dos Santos. O projeto de lei número 48 de 2012, que concede auxílio financeiro ao senhor Jaime Irineu Soares. O projeto de lei número 49 de 2012, que concede auxílio financeiro à senhora Maria Honorato Marcos. O projeto de lei de número 50 de 2012, que concede auxílio financeiro à senhora Maria Isabel da Silva. Projeto de lei número 51, 2012, que concede auxílio financeiro ao senhor Francisco de Oliveira.
o projeto de lei 52/2012, que concede auxílio financeiro ao senhor José Nazareno da Conceição. O projeto de lei, todos os projetos, ambos os projetos são do Poder Executivo. De 53/2012, que concede auxílio financeiro à senhora Ercília Prux da Silva. Projeto que leva o número 54/2012, concede auxílio financeiro ao senhor Manuel João Firme. O projeto número 57/2012, concede auxílio financeiro ao senhor Isaías Durval Amaral. O projeto de número 58/2012, concede auxílio financeiro ao senhor Adaltina da Silva, a senhora Adaltina de Lima da Silva. O Poder Executivo também, o que leva o número 59, concede auxílio financeiro ao senhor Edson Bernardino de Souza. Projeto de lei do Poder Executivo que concede auxílio financeiro, que leva o número 56/2012, ao senhor Vanir Manes. De modo que todos esses projetos foram aprovados anteriormente, foram lidos seus valores, o valor, um só é o valor máximo de 650, os outros são numa média de R$200, e todos para o auxílio da compra de óculos. Os projetos encontram-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, a exceção feita ao pastor Anaceto Tomás de Souza, que está ausente com solicitação de autorização da Câmara. Do Poder Executivo, o projeto que leva o número 063/2012. Esse projeto entra em segunda votação também e dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Biguaçu e da outras providências, conforme anteriormente lidos pareceres técnicos da Comissão de Finanças e Orçamento, aprovado por unanimidade, bem como da Comissão Justiça e Redação. Esse projeto, ele dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos. É aquele projeto que eu solicitei, ou pelo menos sugeri que fosse feita uma emenda, colocando também a Câmara de Vereadores nesse comitê. Não houve uma aceitação tácita da solicitação, de modo que está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação. De autoria do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, o projeto que leva o número 22/2010, que denomina Escola Básica Municipal Professora Olga de Andrade Borgonovo e da outras providências. Esse projeto entra também em segunda votação, que tem todos os pareceres técnicos favoráveis. Para nossa honra, ela é irmã do nosso querido vereador Manuel José de Andrade e do João de Andrade, presidente da Licob, que estava aqui até então. Ele encontra-se em discussão. Vereador Manuel José de Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentando meu doutor Vitor, família Lavox, eu estendo a mão de cumprimento dos demais presentes. Aí tem que fazer de novo. Senhor presidente, esse projeto já está na casa há uns 2 anos, quase 2 anos esse projeto na casa. Eu quero dizer aos senhores, para quem não conhece, essa Olga é minha irmã. Ela veio estudar em 1950, aqui, onde é o Best, que ali morava um senhor que eu não me lembro, 56. Ali eram umas casas que tinha ali, não sei o nome. Lá de Trejá, ela se formou aqui no colégio em Biguaçu. E depois, criada em Biguaçu, faleceu agora há pouco tempo. E eu estou brigando para essa casa
botar o nome da minha irmã. É um colégio lá no Bom Viver, perto da minha casa. Um colégio que foi iniciado pelo prefeito Tuta, que quase terminamos ele. Não terminamos porque perdemos o mandato, mas o Castelo concluiu a obra. E o colégio até hoje não tem o nome. E eu sugeri para colocar o nome da minha irmã, porque era uma professora que nasceu aqui, se formou aqui e morreu nessa terra. Então, para minha mãe, meu pai já falecido, mas pela minha mãe e os meus irmãos, as minhas irmãs, vai ser um orgulho muito bom, muito lindo, ter o nome de um colégio no nome da minha irmã. Então, eu agradeço ao prefeito Castelos, nossos nobres vereadores que aprovaram esse projeto. Muito obrigado. O projeto ainda entrará em votação, mas ele continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, vereador Manuel José de Andrade, eu para colocar em votação preciso da sua presença. Dessa forma, não havendo mais quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, meus parabéns, vereador Manuel José de Andrade, em segunda e definitiva votação. Projeto de lei do Poder Legislativo que leva o número 34/2012, a autoria do vereador André Clementino da Silva, altera a Lei Municipal 31.811 de 2011, de 14 de dezembro de 2011 e dá outras providências. Todos os pareceres técnicos são favoráveis por unanimidade. Na verdade, é uma alteração de rua do bairro Tijuquinhas. A alteração, no seu inciso 6, fica denominada Rua Domínios Antônio Pereira, a referida via conhecida como Rua 2, inicia na terceira rua à esquerda da Rua João Benedito da Luz do loteamento Ipacaraí. Sentido Tijuquinhas Cachoeiras e termina na entrada da residência do senhor Édio Nazário de Andrade. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação. Projeto que entra a seguir, também em segunda votação, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Manuel Ayrton Pereira, e leva o número 37/2012. Denomina Via Pública Servidão Maria de Souza Rosa e dá outras providências. Todos os pareceres técnicos são amplamente favoráveis, todos por unanimidade, e o projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Do Poder Legislativo, o projeto que leva o número 38/2012, também de autoria do vereador Manuel Ayrton Pereira, que denomina Via Pública Servidão Fortaleza e dá outras providências. Todos os pareceres técnicos são amplamente favoráveis. Essa rua fica situada, essa servidão fica situada no bairro Saveiros, evidentemente no nosso município. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado em segunda e definitiva votação. Poder Legislativo, projeto que leva o número 39/2012, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, denomina Via Pública Rua Daniel Manuel Martins e dá outras providências. Também entra em segunda votação, com seus pareceres técnicos todos favoráveis, e ela fica na Boa Vista, não é, vereador? Nós vimos ontem, bairro Boa Vista, no nosso município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. De autoria também do vereador Wilson Norberto Alves, o projeto que leva o número 49/2012, que dispõe sobre o prolongamento da rua Francisco Venceslau de Farias e dá outras providências. Pareceres técnicos, todos favoráveis. Esta rua fica no bairro Bom Viver,
no nosso município. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Abrimos um pequeno espaço para convidar o prefeito José Castelo de Champs para que componha a mesa. Pode ser aqui o... de autoria do Poder Legislativo, de autoria do vereador André Clementino da Silva, projeto que leva o número 60/2012, entra em segunda votação e denomina a via pública Servidão Aristide Bernardino Pérez e dá outras providências. Todos os pareceres técnicos amplamente favoráveis e está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. De autoria do vereador André Clementino da Silva, o projeto que leva o número 6312, denomina via pública Rua Cascais e dá outras providências. Pareceres técnicos, todos amplamente favoráveis, e o projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. O Poder Executivo, em primeira votação, projeto que leva o número 060. Dispõe sobre depósitos judiciais e administrativos referente a tributos e seus acessórios no âmbito do município de Biguaçu e dá outras providências. Pareceres técnicos, com exceção do vereador José Braz da Silveira. Vereador vice-presidente da comissão. Ah, não, vereador Manuel Herto Pereira, presidente da comissão. Presidente, eu não tenho condições de votar esse projeto. Eu não tenho informações sobre o projeto e eu gostaria de analisar primeiro. Peço vistas. Coloco apreciação do plenário, pedido de vista do vereador José Braz da Silveira. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas, vereador José Braz da Silveira. E por último, temos o projeto que leva o número 43/2012, denomina o prédio da Câmara Municipal de Biguaçu, Dr. Lauro Lopes, e dá outras providências. Esse projeto foi votado por unanimidade pelo plenário ontem. Tem os pareceres técnicos todos amplamente favoráveis. Eu pediria ao vereador Zé Braz da Silveira que lesse a biografia do homenageado, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes que nos dão a honra da visita, saudando de modo especial a família Lopes, na pessoa do Guido, que a meu ver é o mais parecido com o Dr. Lauro. Cumprimento também os demais munícipes aqui presentes, assim como os nossos internautas que hoje nos acompanham neste momento e os ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Lauro Lopes, filho de Bernardo Francisco Lopes e de Ana Schaffer Lopes. Lauro Lopes nasceu no dia 18 de março de 1916, na cidade de Braço do Norte, estado de Santa Catarina.
Fez seus estudos primários em sua cidade natal e o fundamental na cidade de Brusque e Corupá, em seminários dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Também em Brusque concluiu o curso superior de filosofia e em 1958 obteve o grau de bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Catarina. Iniciou-se no magistério em 1937 como professor primário do grupo escolar Dom Joaquim Domingos de Oliveira, de Braço do Norte. No início da década de 40, entre 41 e 44, exerceu o cargo de diretor do grupo escolar Alexandre de Gusmão, na cidade de Bom Retiro, sendo designado alguns anos depois para exercer a mesma função em Braço do Norte, no grupo escolar Dom Joaquim, isto de 44 a 47. Em 1947 foi designado inspetor escolar, com exercício na circunscrição escolar de Tubarão, ali permanecendo até 1951, quando foi transferido para exercer o mesmo posto no município de Biguaçu. A sua atividade profissional, como tudo o que fazia, sempre desempenhou com extrema dedicação, tornou-o conhecido e admirado em todas as comunidades que atuou. Esse fato acabou por fazer com que a população desses lugares reconhecesse nele um líder, fazendo seu representante por várias legislaturas, 1955 a 70, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, tendo sido deputado estadual constituinte em 67. No Parlamento Estadual teve sempre atuação firme na defesa dos interesses da comunidade que representava, e diuturnamente intérprete dos interesses da educação e do magistério catarinense. Reconhecido também entre seus pares, independentemente das cores partidárias de cada um, sempre ouviam seus pronunciamentos com especial atenção. Por 2 sessões legislativas, Lauro Lopes participou da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ocupando o cargo de 2º secretário. Haja vista sua reconhecida capacidade intelectual e administrativa, Lauro Lopes foi investido em 20 de novembro de 64 pelo então governador Celso Ramos no cargo de secretário da Educação e Cultura, sendo mantido durante parte da gestão posterior pelo governador Ivo Silveira. Mais tarde, por decisão deste último governador, Ivo Silveira, foi indicado e depois empossado no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, isso em 1968, cargo em que se aposentou. A comunidade de Biguaçu acolheu Lauro Lopes com muito carinho, logo que ele aqui chegou, no início da década de 50, permitindo-lhe que se integrasse totalmente a ela, que o adotou como um dos seus, aceitando sua contribuição sempre pronta e desinteressada, nos mais variados segmentos sociais e principalmente religiosos, de que passou a fazer parte. A simbiose que se estabeleceu teve como ápice a sua escolha, por larga maioria da população, para o cargo de prefeito municipal, exercido com reconhecida competência e tirocínio no período de 73 a 76, tendo como vice seu grande amigo João Brasil de Azevedo, saudoso João Brasil de Azevedo também. Suas prioridades na administração municipal foram o incentivo à implantação de indústria no município, oportunizando a instalação de grandes indústrias como a Implac, a carroceria Remy, Postes Cavan, entre outros. Deu impulso especial à saúde, educação, sistema viário, entre outros. Pertenceu aos seguintes partidos políticos: o PSD, Arena, PPB e PP. Foi membro do Conselho Estadual de Educação e seu vice-presidente. Na comunidade de Biguaçu sempre foi muito admirado e respeitado por todos, pela sua grande liderança político-comunitário religiosa,
e pelo seu exemplo de homem íntegro, exemplar esposo, idolatrado pai, avô e bisavô de uma grande família, sempre carinhoso com os necessitados e desamparados que o procuravam e amigo de todos, inclusive dos adversários políticos, os quais sempre os respeitava. Na igreja, e principalmente em nossa paróquia, foi sempre um grande líder religioso, um braço direito dos párocos que por aqui passaram, muito em especial ao cônego Rodolfo Machado, que era, por sinal, adversário político. Pertenceu à congregação mariana por longos anos, foi membro ativo da Ação Social São João Evangelista, principalmente na função de secretário e tesoureiro, logo após chegar a Biguaçu. Passou a pertencer ao coral da Igreja Matriz, onde foi, por muitos anos, o maestro. Mesmo quando o coral não se apresentava, a figura de Lauro Lopes, com seu órgão, era responsável pela animação dos cantos de quase todas as missas dessa Igreja Matriz, mesmo com a idade bastante avançada. Inúmeras foram as apresentações do coral dirigido por Lauro Lopes, em encontros de corais em diversas paróquias nas festas da Matriz e capelas de Biguaçu, em festividades do município e no grande coral da Missa Papal, por ocasião da beatificação de Madre Paulina, isto em 1991, em Florianópolis. Casou-se em 28 de dezembro de 1937 com Tabita Schlickmann Lopes, também falecida. Faleceu em 17 de março de 2002. Aos 82 anos, esposa, companheira e dedicada, com a qual teve 16 filhos: Letícia, Guido, Sérgio, Lucélia, Celina, Ana Maria, Arno, Alice, Adriano, Maria de Fátima, Jorge Luiz, Carlos Luiz, Luiz Roberto, Leda Regina, Vitor e Marileia, sendo sua família composta de 16 filhos, 48 netos, 36 bisnetos e somados os genros, noras dos filhos, netos, noivos, namorados dos netos, totalizam 155 pessoas, totalizavam, e isso em 2006. Lauro Lopes faleceu no dia 24 de fevereiro de 2004, com 87 anos, 11 meses e 6 dias de vida, bem vivida, na graça e na paz de Deus. Sempre de bem consigo mesmo, com sua esposa Tabita, sua numerosa família, deixando registrada a sua marca e sua passagem em todas as comunidades onde viveu, somando e cultivando grandes amizades e colhendo grandes frutos. Esta é a biografia do nosso saudoso Lauro Lopes. O projeto ainda está em discussão, mas nós gostaríamos de oferecer antes a tribuna, se o primeiro mandatário biguaçuense assim o desejar, para falar sobre o homenageado. Okay? Bom, quero inicialmente cumprimentar o presidente Luiz Roberto Felbach, cumprimentar a mesa, secretário Tuta, secretário Wilson, cumprimentar o vereador José Braz, vereadora Ademir Correia, vereador Bilico, vereador Lédio, vereador André, vereador Maneca, em especial meus cumprimentos à família Dr. Lauro Lopes, né, que eu como morador de muitos anos no município de Biguaçu, tive a grande honra de conhecer realmente um homem íntegro que a biografia agora nos deixou conhecedor. Eu já conhecia, posso dizer, quase 100% da história do Dr. Lauro Lopes. Tudo que foi lido aqui, quem mora muitos anos no município de Biguaçu, participou da grande parte da história do Dr. Lauro. Mas
muito me honra ver filhos, genros, e onde no nosso governo nós tivemos o prazer e a honra de homenagear também o Dr. Lauro com medalha de honra ao mérito aos funcionários públicos do município na área da educação, da qual ele se destacou. Isso foi um projeto nosso, passou aqui pela Câmara, né? E esse ano nós estaremos novamente repetindo, todos os anos, esse projeto. É muito interessante, iniciamos ontem, né, através da Semana do Servidor, e sexta-feira, com certeza, estaremos novamente homenageando o Dr. Lauro, como também seu Esmeraldino Prazeres, né, como funcionários de honra ao mérito do serviço público. Mas se for falar do Dr. Lauro aqui hoje, né, presidente, nós teríamos muitas horas para falar, discutir, vendo nitidamente a imagem do Dr. Lauro, da forma que foi lido a ficha técnica, né, hoje aqui. O currículo dele é extenso, mas me está muito na imagem de ver o Dr. Lauro caminhando pela rua Hermógenes Prazeres, saindo dos fundos da casa dele e muitas vezes se dirigindo sempre ao trabalho voluntário no município de Biguaçu, principalmente nos últimos anos. Quem conheceu bastante o Dr. Lauro, a gente que passava muito por essa rua, as missas nos domingos de manhã, era garantido, quem quisesse falar com o Dr. Lauro, era passar pela rua Hermógenes Prazeres, encontrar com ele indo à missa ou voltando da missa, e lá sempre sendo um grande incentivador, sendo um homem religioso e dando sempre grandes exemplos a famílias religiosas que hoje ainda perpetuam no município de Biguaçu. Eu tenho certeza que muitas dessas famílias têm como segmento, exemplo que o Dr. Lauro deu a muitas famílias no município de Biguaçu, começando pela própria família que ele criou e foi grande exemplo, está sendo grande exemplo ainda no município de Biguaçu, na comarca de Biguaçu. E quem conheceu bem a história, como nós vimos a biografia, foi em todo o estado, como deputado, como secretário de estado, como prefeito da cidade de Biguaçu também, e tantas obras voluntárias que ele sempre participou, e eu tive a honra também de participar, várias reuniões com o Dr. Lauro na paróquia São João Evangelista, aqui de Biguaçu. Então, seria, se nós formos todos falar aqui da história do Dr. Lauro, a gente só gostaria de lembrar que se alguém quiser seguir um exemplo de um homem digno de honra, está aí o Dr. Lauro, e essa homenagem que nós estamos fazendo aqui hoje, presidente, ao prédio, futuro prédio da Câmara de Vereadores, com certeza é muito pouco ainda. É muito pouco. E nós temos a obrigação de homenagear Dr. Lauro em muitas outras obras, para que fique vivo na nossa memória a pessoa do Dr. Lauro. Conheci muito a dona Tabita, eles viviam muito bem, e eu tenho certeza que ele sentiu muito quando a dona Tabita veio faltar, e o Dr. Lauro, depois da falta da dona Tabita, ele também não durou mais muito tempo, me lembro disso, foi coisa de um ano, um pouco mais, pouco menos, mas Dr. Lauro, né, e dona Tabita viviam muito bem, e eu sabia que a dona Tabita dava muita força ao Dr. Lauro, principalmente nos atos políticos. Ela adorava a política. Quando a gente ia lá para conversar alguma coisa, eu tive o prazer de pedir o voto para ele. Eu tenho certeza que eu ganhei os 2 votos, e com os votos deles, muitos votos foram definidos em 2000 para a minha pessoa naquela época. E a dona Tabita, com certeza, também em memória,
uma pessoa que extensivamente deixou um exemplo muito grande a todos nós, principalmente como mãe, dona de casa, grande esposa. Falar do Dr. Lauro aqui e não falar da dona Tabita, eu não me sentiria à vontade. Então eu me sinto também a obrigação de falar um pouco dela, porque ela gostava muito de mim, gostava da política, e por isso o Dr. Lauro também durou tanto, servindo as pessoas, sendo um exemplo do homem público, de cidadão, e eu fico na minha memória, e na memória de todos vocês, como se nós tivéssemos sempre pessoas como o Dr. Lauro, nós poderíamos dizer que a cidade de Biguaçu teve a honra e terá na memória sempre a honra do Dr. Lauro. Muito obrigado. Vereador Manuel José de Andrade. Senhor presidente, em nome da primeira-dama, dona Ana, que seja bem-vinda nessa casa. Falando do Dr. Lalox, esse homem, não sei se ele fez bem para mim, eu acho que fez bem para mim. A minha senhora se formou em 66. E o Dr. Lalox, ela era secretária da Educação. E ela foi nomeada para dar aula lá em Maravilha. E o falecido meu sogro, o Leodoro, não, para lá tu não vai, que é um lugar muito longe. Muito longe daqui, para lá tu não vai. Ele pegou, foi lá falar com o Dr. Lalox. Não, pode deixar que a tua filha para lá não vai. Aí, mandou ela lá para Três Riachos, que pertinho aqui. E lá, ela foi dar aula perto da minha casa, ela até foi morar na casa da dona Santinha do seu Ribão Faria. Ela foi morar lá e eu trabalhava na roça, na época. E lá nós começamos a conhecer. Começamos a conhecer lá e no fim, que é que deu um casamento. Meia trancas e barranco, nós estamos vivendo até hoje. Então meu pai sempre elogiava meu sogro, sempre falava muito bem do Sr. Lalox, toda a vida falou bem. Então ele prestou um favor para a família, que ficou na memória aquilo, nós nunca esquecemos daquilo, nunca. Todo dia que nós íamos na missa, ele tocava na missa aí, cara. Aí a minha mulher assim, eu não fui para lá, agradeço esse homem aí. E graças a Deus, eu quero parabenizar o presidente da casa, todos nós presentes, que apoiamos, vai ficar na história, que é tão bonito. Vai ser uma Câmara de Vereadores com o nome do Sr. Lalox, um homem daquele que deixou marca. Um homem bom, honesto, mais honesto não precisa daquilo. Deu educação normal para os filhos, tudo maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Feliz daquele que tem um pai, como eu também tive um pai muito bom também, do tipo Sr. Lalox. Então eu quero parabenizar a todos, a mim do presidente que deu essa ideia, e nós acatamos, e eu disse que nós não podíamos deixar de acatar essa ideia. Muito obrigado a todos. Continua em discussão. Vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, município que dão presença de vossas senhorias, nosso querido internautas, Biguaçu FM, meu boa noite. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar vossa excelência e dizer que são poucos os engenheiros que têm a felicidade de fazer uma tão bela homenagem ao seu sogro. Fica aqui o meu carinho, o meu apreço, mas ainda junto com a vossa excelência. E também eu queria pedir aqui a excelência de vossa excelência, autorização, para que um currículo tão invejável, uma pessoa que foi o primeiro deputado do nosso querido município, foi prefeito, foi secretário da Agricultura, foi conselheiro do Tribunal de Contas, passou todos os órgãos
que assim a ele coube, com todo o carinho, com toda a determinação e sob honrar. E principalmente, senhor presidente, foi um grande vitorioso, para lembrar dos partidos políticos, dizer que agora eu tenho um motivo a mais, um carinho especial por ele, que eu conheci muito pouco, porque eu não sou natural de Biguaçu, saber de que ele era do nosso querido PSD. E a grande vitória que tivemos, o Ivo Silveira contra o Conterrense, que foi a minha primeira campanha política, que nós fomos vitoriosos, e que isso ficou muito gravado na minha memória, depois passou pelo a nossa arena, o nosso PPB e o nosso PP. Então, eu fico cada vez assim mais admirador da pessoa do Dr. Lauro Lopes. Também queria pedir a quiescência de Vossa Excelência, autorização para levar esse plenário, que colocasse em apreciação, para que nós fizéssemos conjuntamente todos os vereadores dessa casa, de botar não só o Dr. Lauro Lopes, mas sim com da nova sede, deputado Dr. Paulo Lopes, o nome da Câmara. Eu pediria, Lauro Lopes, eu pediria a autorização de Vossa Excelência, porque a gente colocasse a apreciação, para homenageá-lo, pelo menos daquelas profissões ou atribuições que ele teve da pequena passagem aqui, que a gente colocasse como o primeiro, talvez, vai perdurar por muitos anos como deputado, que nós fosse homenageado, que se Vossa Excelência autorizasse, eu fazia essa emenda e pediria a colaboração de novos edis que a gente aprovasse e colocasse como deputado Dr. Lauro Lopes. Se me permite, vereador, eu gostaria primeiramente de agradecer o carinho que Vossa Excelência demonstrou pelo PSD e dizer que o partido seguramente está com as portas abertas. O senhor começou lá, pode continuar lá. Mas Vossa Excelência já tinha me dito dessa sua proposição aqui e eu fiquei pensando. E eu fugindo ao regimento, ou fugindo ao que diz a norma, eu vou pedir a quiescência também dos senhores vereadores, no sentido de consultar a família que está aqui presente, mas eu gostaria de acrescer, vereador, se me permite, eu acho que ele ficaria felicíssimo, Câmara Municipal, professor Lauro Lopes. Eu acho que o professor, para ele, supera muito mais a condição de deputado, conselheiro, prefeito. Eu acho que o professor, ele ficaria bem mais feliz. Por isso eu solicito aos senhores membros da família que se manifestem, se possível, só com... Então, vereador, a sua sugestão, de qualquer forma, foi aceita. Em vez de Dr. Lauro Lopes, né, deputado Lauro Lopes, então, professor Lauro Lopes, que é uma coisa que ele fez com muito amor, com muito carinho, andava com a sua bicicleta quando foi inspetor escolar em Biguaçu, né, e ele ficará muito feliz. Eu agradeço muito e coloco aqui a apreciação do plenário. Os que concordarem, permaneçam como estão. Foi aprovada, então, a vossa sugestão, a vossa emenda, né? E Vossa Excelência continua com a palavra. Eu quero inicialmente agradecer e dizer que as portas, e dentro do meu pouco tempo de vida política, senhor presidente, tinha muitas portas que se abriram aqui no município de Biguaçu para que eu ingressasse a qualquer um dos partidos, desde o menor ou até o maior, que estiver aberto. Mas dizer que eu agradeço a Vossa Excelência, mas já andou perto. E dizer que pretendo ainda continuar no meu Partido Progressista por enquanto. E também agradecer aos queridos edis que aprovaram a proposição. Eu acho que uma pessoa que o currículo do professor Lauro Lopes, qualquer coisa que fosse colocar antes do nome dele seria bem-vinda pelo exemplo de homem, de cidadão que muito nos orgulha. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Wilson, pela sua participação. Eu quero dizer aos senhores que durante os 3 anos e 10 meses que eu estive na presidência desta casa, eu nunca usufruí da condição de presidente para o que quer que seja. Mas hoje eu vou fazer isso, pedindo ao orador oficial Guido Lopes a autorização para falar um pouquinho, rapidamente, em nome da família.
Não, doutor Guido, me perdoe, é que infelizmente eu não posso levá-lo à tribuna. Eu pedi que eu falaria, não, eu falaria em seu nome. Estou pedindo a sua autorização. Tá? Então eu queria dizer aos senhores o seguinte. Se eu vou terminar, eu não sei, é difícil, mas... De qualquer forma, eu disse ontem, e quero repetir aqui hoje, numa pequena lista de pessoas excepcionais, não estou falando boas, pessoas maravilhosas, não, pessoas excepcionais que eu conheci na minha vida, meu sogro ocupa o primeiro lugar nessa minha lista. E quem o conheceu sabe por que eu estar falando isso. Era uma pessoa simples, era uma pessoa que eu normalmente, quando estou em algum grupo, não tenho vergonha alguma de dizer, meu sogro era político, porque eu sei do que eu estou falando e sei de quem eu estou falando. Aceitou todos os erros, independentemente de sua condição financeira, não é, Érico? Nós éramos os mais abonados na época, né? E sempre, o Osildo também, o Osildo não era tão abonado, o Osildo era professor na época, né, Osildo? De modos que ele sempre aceitou só com uma simples exigência, que nós fôssemos corretos. Essa era a única exigência que o Dr. Lauro fez. Ajudou a todos da família, sem exceção. Todos. Formou a grande maioria dos filhos, eu acho que formou todos. Não, o Carlos, mas de qualquer forma deu estudo a todos e deu amparo a todos. Me lembro bem que a minha esposa contava que quando vieram de Braço do Norte, naquela época o DN e PSD eram rivais, e ele veio para cá castigado, porque o PSD perdeu a eleição. Transferido por represália, o nobre advogado me lembrou. E quando tinha, não sempre, era a mesa, me lembro bem, uma mesa enorme, e os 16 filhos sentados ali, repetindo, quando tinha um queijo, ele era cortado tão fino, que ele jogava para os filhos assim, ele vinha como papel até chegar no... Foram, sem dúvida nenhuma, momentos muito difíceis. Nós hoje só não temos aqui a presença do Sérgio Lopes, que quando chegaram foi com, não me lembro bem se é do Dr. Guido ou Dr. Arno, que eles foram conhecer a praia, e aí veio uma onda e saíram correndo, a onda quer pegar, não quer nos pegar, a onda quer nos pegar, e saíram correndo para dentro de casa. Então nós temos assim histórias do Dr. Lauro maravilhosas, e me lembro bem, politicamente isso aí é fácil de ser entendido, as pessoas virem falar dele, olha, o padre tal te chamou de comunista. Não, não é bem isso que ele quis dizer. Olha, o fulano de tal disse que tu não sei o que. Não, não é bem isso que ele nunca dava oportunidade para que as fofocas, para que as intrigas tivessem caminho aberto. Nunca. Nunca. E eu sei de casos pessoais onde eles, não é isso que ele quis dizer. E as coisas continuavam. Um homem católico por excelência, um homem maravilhoso que eu considero como meu pai. Eu tenho honra de participar dessa família, muita honra. E por isso eu pedindo a autorização do Guido, eu estou falando da minha família. Estou falando da minha família. Falando do Dr. Lauro, estou falando da minha família, da minha Tabita, que já se foram fisicamente, mas que estão espiritualmente ainda no dia a dia conosco. Então, eu vou, antes de agradecer, colocar em votação o projeto. Os que concordarem, permaneçam como estão.
aprovado por unanimidade, e queria também, e vou comunicar a ele, que o pastor Nassete também estava aqui presente, votando favoravelmente. Não pôde estar fisicamente, por compromissos outros, mas tenho absoluta certeza que a unanimidade, inclusive, compõe a figura do pastor Nassete Tomás de Souza. Senhores vereadores, todos, sem exceção, muito obrigado pela confiança, muito obrigado àqueles que usaram a tribuna pela palavra, em nome da família. Hoje estou me aproveitando, Vitor. Em nome da família, muito obrigado a todos pela confiança. E quem o conheceu sabe que aquilo que foi falado, se tivesse que ser colocado na verdadeira extensão da sua vida, nós ficaríamos aqui muito tempo falando sobre essa belíssima criatura chamada Lauro Lopes. Muito obrigado. E o projeto está aprovado em segunda e definitiva votação. Esgotando-se as matérias a serem deliberadas da ordem do dia, nós passaremos ao horário das explicações pessoais. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, eu quero agradecer ao presidente por ter me escolhido para ler a biografia do Dr. Lauro Lopes. Na votação do projeto, em primeira votação ontem, tive a oportunidade de dirigir algumas palavras ao Dr. Lauro, à dona Tabita e a toda a família Lopes. E hoje me dei por satisfeito com a leitura da biografia, que foi uma tarefa que muito me orgulha. Mas ainda, presidente, eu gostaria de relembrar uma palavra sua ontem, quando você, emocionado, disse que Dr. Lauro foi uma das pessoas mais decentes que você conheceu. Eu também. Só queria dizer isso. E para encerrar, eu quero aproveitar a presença do prefeito, e porque eu tenho uma reunião logo a seguir, não vou poder nem conversar com ele pessoalmente, nem participar de nenhuma outra reunião, mas eu gostaria de dizer, deixar comunicado aqui, e faço isso em nome da bancada do PSDB, já conversei com o Ademir, que algumas decisões que foram tomadas, principalmente hoje, deixaram o PSDB muito insatisfeito. E eu vou reunir o partido esta semana, e antes de reunir o partido, eu não participarei de nenhuma outra reunião e não tratarei de nenhum assunto de administração pública. Vou reunir o partido e depois a gente vai ver o que é que faz. Eu queria deixar esse comunicado oficialmente aqui. Boa noite. Muito obrigado, vereador Braz. A palavra continua livre para as explicações pessoais, não havendo mais quem queira utilizá-la. Nós queremos agradecer pessoalmente a presença do nosso primeiro mandatário, prefeito Castelo. Queremos agradecer a presença dos senhores vereadores, queremos agradecer os senhores internautas, os ouvintes da Biguaçu FM, e o meu carinho especial à minha família que está aqui presente. É uma honra muito grande, que vocês todos sentem também, mas eu sinto como se fosse de sangue. A honra de pertencer a essa família tão especial, de irmãos tão especiais, tão unidos. Olha, 16 não é brincadeira não. Sentimos a falta do nosso Sérgio, acho que está lá de certo tomando um chimarrão com o doutor Lauro, com a dona Tabita, com segurança, né? Agradecer os demais munícipes que nos deram a honra da presença e passar para as matérias que serão deliberadas na próxima sessão, que serão os projetos
do Decreto Legislativo 02/2011, Projeto de Lei 060/2012, em primeira votação, Projeto de Lei Complementar 006/2012, do Executivo em segunda votação. Em primeira votação, esse projeto foi solicitado retirada. Foi solicitado vistas. E o Projeto de Lei número 28/62, de 2012, do Executivo em primeira votação. Dessa forma, mais uma vez, uma noite, talvez uma das melhores que eu passei na Câmara Municipal de Biguaçu. Passa-se momentos muito ruins aqui, mas esses momentos nos compensam enormemente. Muito obrigado e boa noite a todos.